Hoje é o 36º grupo, que consta dos seguintes temas. 1. Russo sentava ou não sentava na cadeira? O dilema de Bertrand. 2. Racionalismo amediano. Asimov, Sagan, Jeans e outros que admiram pisaram na bola terra. 3. Os semideuses que vivem na Terra. A busca dos mais ricos na atualidade. Uma lista a mirar. 4. Tudismo. 2. A lista das nossas doenças mentais. 5. As curas de Jesus. Os abusos dos que necessitam. 6. Pobre dos animais. E tudo que puramente não existir, não existia também. 7. Um sistema abrangente de filosofia, a busca do centro. 8. Bolinha de sabão, seu tempo no palco celestial. 9. Vice-república, a risonha investigação do Brasil. 10. Capacidade socioeconômica, Parole. A concorrência selvagem. Parole vem do italiano, significa palavra, né? Blá blá blá. 11. Velociraptores, os lagartos tirando das aplicações financeiras os 600 trilhões de dólares de derivativos. 10 por 1 ou 11 por 1 ou 16 por 1. 12. A face e a mente de Deus, separando Deus da natureza para melhor juntar depois. Seguinte, contagem de extinção. O que é a matemática? Mais um, objetos, números infinitos e operações, enormes confusões, infinita paciência. 14º, esse já falei. 15º, antroprocura, as constantes cosmológicas. 16º, montagem de ordem e tempo. O fantástico arco do tempo e a flecha imaginária. A boboseira da mortérmica, paradoxo do tempo. Mortérmica é a morte térmica, segundo a lei da termodinâmica. E, por fim, um dos supertemas para estudo. PARESTUDO. Estudo. Esse ES a gente sempre pode aproveitar para ficção, já que a gente está aqui, né? Nós somos capixabas. Estudo continuado de parcerias. Então é par, estudo. Parceria, estudo. Alunos continuando a se desenvolver e a participar do desenvolvimento de suas almas máter. Eu não me formei, mas considero a UFES minha... 6 vezes eu passei no vestibular. Então, apesar de alguns desastres, eu amo a UFES. É minha alma máter. Eu não me formei, mas continua sendo. Então, eu fico voltado para ela. Raramente falo de outra universidade. Então, começando pelo começo, nós também poderíamos começar pelo fim, nada impede. Você tem que se convencer de que a gente adota muitas convenções. Adotar as convenções significa que a convenção é filha sua, não é sua mãe. Ela não manda em você. Então, é você que diz o que a convenção deve fazer e não o contrário. Se você deixa a convenção te dizer o que fazer, você está se alienando, se deixando alienar. E alienação, afastamento é controle. A gente, pelo menos no meu modo de ser e de fazer,
não deve se comportar assim, de forma que a gente pode começar perfeitamente pelo final. Mas vamos começar pelo início aqui, porque os dois temas destacados, todos são importantes a gente ver, mas os dois temas destacados são os dois primeiros. O primeiro dos quais, motivo desta fala, é: Russo sentava ou não sentava na cadeira? O dilema de Bertrand. Eu li o livro, comecei a ler o livro de Bertrand Russo, que é um grande filósofo, espero poder comprar as obras completas dele. Tem pouca coisa que eu aceito. Eu não aceito o presente de quase ninguém, mas se um dia alguém quisesse me dar alguma dessas coisas, eu ficaria muito feliz, porque tem algumas pessoas que eu respeito. Comprei as obras completas de Freud e de Lenin. São grandes, né? Demora tempo para ler, não sei se vai dar tempo, mas tem as obras completas de Marx, Grundrisse e vários, uns 100 aí. E seria importante ler, mas é difícil ler uns 2.000 volumes ou mais. Em todos os casos, eu peguei esse livro de Russo, falando de filosofia. E ele era, lógico, matemático, trabalhou lá com Whitehead, etc., aquelas coisas da virada do século XIX para XX. E como lógico, e aí ele foi ser filósofo também. Então eu deparei com um russo filósofo. E ele botou essa questão, que vem lá de Maxwell. Maxwell tinha existido uns 50 anos antes de Russo nascer, e ele fez aquelas 4 ou 6 equações. Eu sempre pensei que eram 4, agora pareceu que eram 6, não sei dizer, tem que investigar melhor isso. Aí Maxwell fez aquelas 6 equações e limpou o campo assim, ó, afastou as trevas. Eu, na minha ignorância, considero Maxwell mais importante que Newton e Einstein, porque ele estabeleceu tudo que nós temos de eletromagnetismo. E o mundo hoje é 99% eletromagnético, enquanto objetos da técnica e manifestações da ciência, bem como quase qualquer uso que nós temos. Ele fez aquelas 4 equações maravilhosas. Aí vem Russo e fala que na realidade, como tudo é repulsão e atração, e existe a repulsão eletromagnética, que é o campo eletromagnético que constrói as coisas todas, aquela cama que está ali, a cadeira no qual eu estou sentado, essa mesa, tudo vem do eletromagnetismo. Se ele deixasse de existir, ainda existiria a gravidade, as coisas todas seriam atraídas e esmagadas numa bola, não haveria jeito de você construir coisas úteis, como óculos, como roupas e todas as coisas. Na realidade, a gente precisa de um livro aqui falando do eletromagnetismo, tanto equações quanto o significado profundo dele. Sem começar lá para trás, como esse livro de divulgação faz, começar da definição do elétron pelo elétron, lá grego, isso já está suficientemente dito. Nós temos que mostrar a tecnociência que embasa a socioeconomia, a nossa produção e organização atual, o eletromagnetismo sendo isso. Aí eu deparei com esse negócio de Russo, que ele dizia assim, que já que existe repulsão e atração, pelo lado da repulsão, as coisas não se tocam verdadeiramente.
porque este átomo e este átomo, ao se aproximarem, eles se repelem. Então, as pessoas não estão sentadas na cadeira por esse modo de ver. Elas estão planeando sobre a cadeira. Na medida que o peso, a gravidade, puxa para baixo, o campo eletromagnético repele. Então fica ali, está flutuando. Bom, essa coisa me embaraçou uns 20 ou 30 anos. Aí eu fico pensando naquilo e o tempo passa, o tempo voa, né? Porque ele embatucado naquele negócio 20 ou 30 anos. Porque era verdade, né? Você não está em contato. No princípio, você não está em contato com as coisas mesmo. É só o fato de que a gente não vê em grande resolução óptica que impede que a gente repare que os objetos estão eletromagneticamente assentados uns sobre os outros, quer dizer, eles são repelidos o tempo todo e alguma coisa os aproxima. Então, a construção é uma disputa entre o gravimercial, na realidade, conforme eu chamei, não gravitacional apenas, gravimercial, gravitacional inercial, e o eletromagnetismo, a gravidade puxa as coisas para baixo, o campo eletromagnético repele. Então, por esse negócio, Russell não estava sentado na cadeira. Nem eu, nem você, nem ninguém. E essa coisa me embatucou. Então, onde nós estamos sentados? Se de fato nós estamos sentados, como a gente reconhece que está sentado, então o senso comum diz que nós estamos sentados. Vem Russell e o eletromagnetismo diz que nós não estamos sentados. Como resolver esse dilema? A solução é que nós chamamos de estar sentado essa condição em que a gente está eletromagneticamente afastado. Então não existia nada de sublime ou impeditivo naquela apresentação de Russell. Ela era só parcial. E como tal, toda parcialidade gera o paradoxo. Toda definição incompleta, insatisfatória, gera um paradoxo. Aqueles paradoxos de Zenão foram construídos sobre insuficiências de definição. E os paradoxos de Russell também, sobre insuficiência de definição. A insuficiência desta definição é que nós estamos sendo repelidos. Porém, esse afastamento é o sentar. Nós estamos sentados sobre essa repulsão eletromagnética. Então, isso reorganiza nossa visão de mundo, porque o mundo não é a visão imediata, o senso comum de que os cientistas zombam. Mas o senso comum deve ser bom, porque todos nós fomos dotados deles, inclusive os cientistas. Só que o senso comum trabalha. Ele trabalha muito, diferentemente de tantos, inclusive os cientistas. Então o senso comum não tem tempo de reparar. Quando o Russell diz uma coisa dessas, que é verdadeira, mas incompleta, encabula as pessoas. Eu fiquei 20 ou 30 anos encabulado com isso até conseguir a solução, que é essa, que nós de fato estamos sendo repelidos, todas as coisas estão sendo repelidas, porém esse afastamento é do mesmo tamanho da aproximação. Repelir, impelir para longe ou para fora, rechaçar, no ROAS, né, eletrônico. Não deixar que entre ou se aproxime, manifestar rejeição por, evitar, não acolher, ter repugnância a, defender-se de, rebater, fazer regressar, não combinar com, ser incompatível.
Isso não é um obstáculo, é uma condição de existência do universo. Os objetos, eles se aproximam realmente. Esse afastamento não é que as coisas não estejam próximas, elas estão com o máximo de proximidade que o peso impõe. Portanto, as cadeiras continuam úteis. O dilema de Bertrand é um falso dilema, mas ele é útil também na medida em que a gente adquire uma melhor compreensão do universo. Resolvido o dilema, nós passamos a ver o universo melhor do que antes. Então, a grandeza tem essa particularidade. Mesmo quando ela erra, ela abre visão para a gente. Mesmo quando o gênio erra, ele abre a janela. É o contrário dos não criadores, dos que criam pouco ou quase nada. Eles fecham, eles pegam a realidade e afunilam, ao passo que o gênio abre a realidade. Ele abre a janela, abre as portas, abre todas as janelas da casa. Até quando ele erra, ele abre. Então, quando o gênio de Russell esbarrou naquela impossibilidade, ele abriu uma janela, só era preciso ver onde é que estava o trinco. Então, a gente não deve desprezar a genialidade só porque a genialidade erra. Todo mundo erra. Você, eu, qualquer um. Então, você vê que mesmo ele não tendo capturado a totalidade das possibilidades, ele colocou uma questão importante da qual deriva uma nova visão de mundo.